Bom, então vamos lá. Sem enrolação. Olha que bonitinho ficou aqui, mas enfim. Deixa eu pegar a cor preta aqui. Pronto. Bom, aqui a gente tem um glomérulo. Aqui é a arteríola aferente. Aqui é o emaranhado de coisinha, de capilar. E aqui é a arteríola eferente. Eu vou falar primeiro sobre o túbulo proximal. Então isso aqui tudo que eu estou falando é do túbulo contorcido proximal. Ou TCP. Túbulo contorcido proximal. O que o túbulo contorcido proximal ele vai filtrar, primeiramente? Ele vai filtrar água. Ele vai filtrar íons. Quais íons? Na+, Cl-, K+, cálcio, magnésio e bicarbonato. Certo. O que mais ele vai filtrar? Ele vai filtrar glicose, aminoácido, o que mais? Lipídio, lipideo. Bom, tá bom. Então, tudo isso vai ser filtrado para o túbulo contorcido proximal. Primeiro, o que a gente vai ver? Primeiro, a gente tem que saber que nas células do túbulo contorcido distal, nós temos bombas. Essas bombas aqui. E o que são essas bombas? Elas são bombas de sódio e potássio. Então, você já sabe muito bem que uma bomba de sódio e potássio, ela vai fazer... Deixa eu já desenhar todas as setinhas aqui. Vai ficar bonitinho. A gente já sabe que a bomba de sódio e potássio, ela manda 3 potássio para fora. Desculpa, 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. A gente também tem essas bombas aqui indo e saindo da corrente sanguínea. Então a gente tem aqui, a gente tem aqui, que vai fazer a mesma coisa. 3 sódios para fora, 2 potássio para dentro. Tá ótimo. E a gente sabe também que esse recurso ele gasta ATP, porque é um transporte ativo. Por quê? Porque aqui dentro da célula a gente tem uma baixa concentração de Na+, e uma alta concentração de K+. E aqui fora a gente tem uma alta concentração de Na+. Mesma coisa aqui no glomérulo. No túbulo contorcido. Uma alta concentração de Na+. Então ele está indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então por isso que gasta ATP. A gente também tem um transportador aqui que ele vai fazer um cotransporte. Um cotransporte de quê? De sódio com glicose. Então ele vai mandar o sódio para dentro, só que junto com o sódio quem vai? A glicose. E isso é um transporte ativo secundário. Porque ele está usando a energia de outra molécula para entrar junto. O sódio, no caso. E isso é um transporte ativo secundário. Vou apagar aqui para não ficar muito coisado aqui. Então, é assim que a glicose entra dentro da célula, através desse transporte. Qual outro transporte a gente tem? A gente também tem mais um aqui, em que o Na vai entrar. E quem mais vai entrar? Aminoácido. Peraí. Então vai entrar aminoácido e sódio. Lembrando que dentro da célula a gente tem uma concentração de aminoácidos maior do que fora da célula. E como é que esse aminoácido vai sair? Ele vai sair através de um transportador. Opa, esqueci de desenhar uma corrente sanguínea aqui. A verdade está aqui embaixo. Pronto.
ele vai sair através de um transportador para a corrente sanguínea. Tá bom? E lembrando que a gente sempre tem os transportadores de bomba de sódio e potássio aqui fazendo a paradinha para nunca ter muito sódio dentro da célula. Então, porque está entrando sódio aqui, a gente precisa de alguém para tirar esse sódio. Quem faz isso? A bomba de sódio e potássio. Beleza? O que mais temos nós? Temos nós isso aqui. Deixa eu pegar aqui, essa cor aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o transporte de CO2. Já está até escrito aqui, CO2. O CO2, ele entra na célula por transporte passivo, por difusão, na verdade, eu acho. Deixa eu colocar mais para baixo. Ele entra por difusão, ou transporte passivo, não lembro agora. Acho que é passivo. Acho que é passivo. Mas enfim, ele entra dentro da célula. E dentro da célula, ele vai se juntar com a água. Certo? E essa reação, ela é uma reação instável, ou seja, ela vai e volta, que vai formar esse componente aqui, que é o ácido carbônico. E quem que faz isso? É uma enzima chamada anidrase carbônica. E esse ácido carbônico, ele é muito instável. Então ele vai desassociar em quê? Em H+, mais HCO3-, que é o bicarbonato. E o que vai acontecer com esse bicarbonato? Ele vai sair da célula. Então, nesse processo aqui, a gente tem... Peraí, deixa eu escrever aqui. Nesse processo, a gente tem 90% de todo o bicarbonato que é filtrado, ele é reabsorvido. 90% dele. Certo? E o que vai acontecer com esse H+ que a gente tem aqui? Esse H+, ele vai para fora da célula. Só que como é que ele faz isso? Ele faz isso com a ajuda de uma molécula. Opa, não, desculpa. Não, sim, não, tá certo. Ele vai para fora da célula com a ajuda de uma outra molécula. Que molécula é essa? O Na+. Então, essa é outra forma do Na entrar dentro da célula, através do cotransporte com o H+. O H+, ele sai da célula. H+. Na verdade, deixa eu colocar o H+ aqui. Ele saindo aqui assim. Isso aqui entrando aqui assim. Então, aqui a gente tem Na+. E aqui a gente tem o H+. Agora, vamos pegar esse bicarbonato que está aqui em cima e ele vai descer. Ele vai descendo, até que ele se encontra com o H+, que saiu da célula. Já vou repetir isso aqui. Ele vai se encontrar com H+, e de novo vai formar ácido carbônico, H2CO3. E lembrando que esse componente ele é muito instável, então o que vai acontecer com ele? Ele vai desassociar. Só que ele vai desassociar em que dessa vez? Em H2O mais CO2. E o que vai acontecer com esse CO2 aqui? Esse CO2 ele vai voltar para dentro da célula e vai se juntar com a água de novo e forma um ciclo infinito. Então esse CO2 aqui, ele pode vir tanto da corrente sanguínea como do CO2 reciclado aqui nessa reação. Beleza, o que mais? Deixa eu só falar isso aqui de novo. Então o CO2, que pode vir ou da corrente sanguínea ou da reação, ele vai entrar dentro da célula e vai se juntar com o H2O. Juntando com o H2O, através de uma enzima chamada anidrase carbônica, ele vai virar ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai desassociar em H+ e bicarbonato. O bicarbonato ele vai sair da célula e vai para a corrente sanguínea. Já o H+, ele vai ser cotransportado junto com o Na+. E vai se juntar com o bicarbonato que foi filtrado e formar de novo
ácido carbônico. Esse ácido carbônico, através da enzima anendrase carbônica de novo, ele vai ser desassociado em H2O e CO2. Esse CO2 ele vai para corrente, ele vai voltar para a célula e o H2O ele vai continuar dentro do néfron para possivelmente ser reabsorvido novamente depois. Ok? Agora vamos falar dessa água aqui, na verdade. Vamos falar agora dela. O que pode acontecer com essa água? Vamos pegar novamente esse transportador aqui, ó, esse laranja aqui. Deixa eu desenhar ele de novo aqui. Esse transportador laranja, o que ele era? Ele era transportador de glicose com sódio. Então, Na+ e glicose. Certo? Só que agora a gente vai falar da água. Juntamente com esses íons aqui que vão para dentro da célula, a água ela vai junto também. Então a água ela meio que segue eles por causa da diferença de concentração. Ela vai e entra junto. Só que aí, como ela é água, ela sai da célula e vai direto para a corrente sanguínea. E isso, aqui no túbulo contrativo distal, corresponde a 65% da reabsorção de água. E esse Na+ aqui, que cor que eu tinha usado lá? Rosa, né, eu acho. Esse Na+, ele vai fazer aquilo que a gente já sabe. Deixa eu tampar esse buraco aqui. Ah, eu tampei da cor errada. Então, Na+, K+. E agora, e esse Na+, que vai para a corrente sanguínea, ele também representa cerca de 65% do sódio reabsorvido. Então a gente consegue ver que a quantidade de sódio absorvido e a quantidade de água absorvida é quase a mesma. Por quê? Porque um influencia o outro. Porque o transporte de Na ele influencia o transporte de água e vice-versa. Na verdade, vice-versa não, só isso mesmo. É o Na que influencia o transporte de água. Deixa eu desenhar mais uma célula aqui, só para falar a última coisa. Na verdade, mais duas coisas que eu tenho para falar. Outro transporte que a gente tem com o sódio vai ser o Na+, com o cloreto. Certo? Também transporte ativo secundário. E nesse caso, as duas substâncias conseguem passar. Essa é uma outra forma do Na+ passar, tá? Existem várias formas. Essa é outra. Então, Na+ e cloreto na corrente sanguínea. Com isso, quem que vai junto? Dessa vez aqui, nesse transporte. Quem vai junto são os lipídios. Em especial, deixa eu colocar uma cor aqui, a ureia. Então a ureia vai e sai da célula e vai para a corrente sanguínea. Tá bom? E por último, a gente tem os outros íons que eu não falei. Por exemplo, o cloreto eu falei, mas o cloreto ele vai estar aqui junto também. O cálcio, o magnésio e o potássio. Eles saem da célula através da via paracelular. Via paracelular. Eles caem na corrente sanguínea. Bom, é basicamente isso. Acho que eu falei tudo. E aí?